Para isso, então, a gente conta com a ajuda do nosso analista sênior de internacional, Américo Martins, que já aparece aqui em tela conosco. Antes de mais nada, Américo, bom dia para você, tudo bem? Olá, Carol, muito bom dia para você e para todos que nos acompanham aqui nesta quarta-feira. Américo, acompanhando as várias agências internacionais, todas destacam um pouco do tom até mesmo eleitoral de Donald Trump nesse discurso no Congresso americano. Não só por parte do próprio presidente dos Estados Unidos, mas também entre os congressistas, que levaram placas. Inclusive, um deputado chegou a ser retirado do Congresso devido a uma manifestação no local. Quais foram os principais pontos trazidos por Donald Trump? O que você viu ali? Ainda o Donald Trump candidato ou já o presidente dos Estados Unidos, de fato, adotando um discurso de chefe de Estado? Carol, o presidente Donald Trump jamais vai abandonar esse estilo de estar sempre fazendo campanha. Ele é um presidente, ele é um chefe de Estado, ele se comporta muitas vezes como um chefe de Estado, mas ele nunca deixa de fazer campanha. Ele está sempre se promovendo, sempre dizendo que ele é o melhor líder das últimas gerações de americanos, sempre culpando os outros, nunca fazendo o gesto para o outro lado. Ele continuou apostando aí na radicalização da política americana. Então, se a gente for dividir a análise em dois pedaços, primeiro no estilo, na forma e a segunda no conteúdo, vamos falar que no estilo ele vai ser sempre assim, sempre vai estar em campanha, ele vai sempre apontar o dedo para os outros, ele sempre vai fazer hipérboles, ele vai muitas vezes exagerar a verdade para ser educado e simpático ao presidente, vai exagerar números, vai distorcer fatos. Ele fez isso muitas vezes ontem, mas também falou muitas verdades. Por exemplo, que é um governo que está só começando e que já fez muita coisa. É verdade, ele está fazendo uma grande revolução nos Estados Unidos. Muita gente não concorda com isso, mas muita gente concorda. E ele foi eleito, está fazendo o que ele considera correto neste começo de mandato, quando ele tem mais capital político. Então, com relação à forma, é isso. Os democratas, inclusive, receberam ordens dos seus líderes para se manterem calmos. Alguns deles, como o deputado Al Green, não conseguiu, acabou levantando a bengala, criticando, gritando contra o presidente e acabou sendo expulso da Câmara dos Representantes. Sou convidado gentilmente a se retirar. De forma geral, os democratas estão muito perdidos. Com relação ao conteúdo, Carol, eu dividiria aqui também em duas partes. Em primeiro, a parte doméstica. Ele deixando claro que vai continuar com essa revolução interna nos Estados Unidos, vai continuar tentando desmantelar os órgãos públicos e remodelá-los mais à sua proposta de governo, vamos dizer assim. Ele elogiou o milionário Elon Musk, por exemplo, que está fazendo esse trabalho aí de desmantelamento das agências federais americanas de uma forma muito abrupta, sem necessariamente levar em consideração quais são os impactos que isso vai ter para a própria população americana. Também, internamente, ele continua culpando o ex-presidente Joe Biden por todos os problemas dos americanos, do preço do ovo a todo o dinheiro que eles mandaram para a Ucrânia, por exemplo. Então, ele continuou especificamente fazendo campanha. Também deixou mais claro do que nunca que vai fazer mudanças, inclusive na área cultural nos Estados Unidos, fazendo ataques contra transgêneros, fazendo várias alusões ali a uma agenda muito conservadora no ponto de vista dos costumes. Do ponto de vista internacional, o principal ponto, obviamente, foi com relação à Ucrânia. Quando ele disse que recebeu uma carta do presidente Volodymyr Zelensky, que ele apreciou essa resposta do presidente ucraniano, mais uma vez dizendo que ele quer acabar com essa guerra, e esse gesto dele dizer que aprecia ter recebido essa carta do Volodymyr Zelensky, que ontem à tarde recuou, inclusive nas suas críticas aos americanos, isso cria a esperança de que pode haver de fato alguma negociação envolvendo russos, americanos e ucranianos. Vamos ver se os dois lados, ucranianos e o presidente Donald Trump, conseguem se ajeitar para fazer com que o mundo de fato chegue à paz na Ucrânia com garantias para os ucranianos, que esse é o grande ponto naquela questão. E por fim, eu sei que vocês vão comentar daqui a pouquinho a questão das tarifas comerciais e que ele acredita que seja o instrumento mais eficiente aí para fazer a América Great
great again, como ele sempre fala. Vai fazer a América alone again se ele não tomar cuidado com esse tipo de tarifas. Ele quer usar as tarifas muito mais para negociações do que para eventualmente mantê-las para sempre. Até porque ele sabe que isso pode machucar a economia americana e ele reconheceu isso no discurso de ontem, Carol.